Era mais uma madrugada longa na estrada. E eu já estava cansado, com os olhos pesando e a cabeça cheia de preocupação. Pensando em conta, em família, em tudo que parecia dar errado ao mesmo tempo. Enquanto o caminhão seguia, e o barulho do motor era a única coisa me mantendo acordado. Até que lá na frente eu vi uma luz diferente no acostamento, uma luz calma, que não parecia de carro nenhum, e aquilo me chamou a atenção de um jeito que eu não sei explicar. Então fui diminuindo a velocidade devagar, com o coração já meio apertado, e quando cheguei mais perto eu vi, era uma imagem de Nossa Senhora Aparecida ali na beira da estrada, iluminada de um jeito que não parecia normal, e na hora eu senti um arrepio passando pelo corpo inteiro, como se tivesse alguém comigo ali. Então eu encostei o caminhão sem nem pensar direito, desci e fui andando devagar, e quanto mais eu chegava perto mais, eu sentia uma paz que eu não sentia fazia muito tempo. Parecia que tudo que eu estava carregando dentro de mim estava ficando mais leve. E ali mesmo eu comecei a rezar do meu jeito, sem palavra difícil, só falando o que estava preso aqui dentro, pedindo força para continuar, pedindo para Deus cuidar de mim e da minha família, pedindo para eu não me sentir mais sozinho naquela estrada. E naquele momento eu senti como se alguém tivesse me ouvido de verdade, como se eu não estivesse mais sozinho. E depois daquele dia eu voltei para a estrada diferente, com mais calma no coração, com mais fé. E até hoje, toda vez que a viagem fica difícil, eu lembro daquela noite, porque foi ali que alguma coisa dentro de mim mudou de verdade. Depois daquela noite eu voltei para a estrada diferente. Parecia que o peso que eu carregava já não era o mesmo. Os problemas ainda estavam lá, as contas, o cansaço, tudo continuava. Mas dentro de mim tinha alguma coisa nova, uma calma que eu não sentia fazia anos. E eu segui viagem com aquilo no peito, pensando no que tinha acontecido, tentando entender. Mas no fundo eu sabia que não precisava entender, só precisava sentir. E os dias foram passando e eu comecei a perceber pequenas mudanças. Eu já não ficava tão nervoso no trânsito, já não me irritava com qualquer coisa. Parecia que eu estava mais paciente, mais firme, como se eu não estivesse mais sozinho naquela estrada. E teve uma outra noite, algumas semanas depois, que eu estava dirigindo de novo, cansado, quase no limite, e do nada eu lembrei daquele momento, daquela luz, daquela paz, e sem perceber eu comecei a rezar ali mesmo, dirigindo, falando baixinho do meu jeito, e foi como se aquela sensação voltasse, como se alguém estivesse ali comigo de novo, me dando força para continuar. E naquele instante eu entendi que não foi só uma vez, que aquilo não ficou para trás, que aquela noite mudou algo dentro de mim para sempre. E desde então, toda vez que a estrada pesa, toda vez que o coração aperta, eu lembro, respiro fundo e sigo em frente, porque agora eu sei que não estou mais sozinho. E com o tempo eu comecei a perceber que aquela mudança não era só dentro do caminhão. Ela começou a aparecer na minha vida inteira, em casa, com a minha família, nas coisas simples do dia a dia. Eu já não chegava mais tão estressado, já não descontava meu cansaço em quem não tinha culpa. Parecia que eu estava mais presente, mais tranquilo, como se alguma coisa tivesse colocado ordem dentro de mim. E teve um dia que marcou muito. Eu cheguei em casa depois de uma viagem longa e minha família comentou que eu estava diferente, mais calmo, mais leve. E aquilo me fez perceber que não era coisa da minha cabeça, que realmente algo tinha mudado. E naquela noite, antes de dormir, eu fiz outra oração, agradecendo, não pedindo, só agradecendo por não me sentir mais perdido como antes. E foi aí que eu entendi de verdade que aquela madrugada na estrada não foi só um momento, foi um começo, porque depois disso eu nunca mais dirigi da mesma forma, nunca mais enfrentei a estrada sozinho. E até hoje, quando eu vejo uma noite escura, uma estrada vazia, eu lembro daquele encontro. E no fundo do coração, eu sinto a mesma paz, como se aquela presença ainda estivesse ali comigo, guiando cada caminho que eu sigo. E teve uma última coisa que aconteceu que eu nunca vou esquecer. Foi em uma viagem ainda mais difícil, daquelas que parecem não ter fim. Eu já estava exausto, o corpo pesado, a mente cheia como antigamente. E por um momento eu senti aquele velho aperto voltando, aquela sensação de estar sozinho, perdido, como se tudo fosse desabar de novo. E foi aí que eu encostei o caminhão. Respirei fundo e fechei os olhos por alguns segundos. E sem perceber comecei a rezar outra vez, do mesmo jeito simples de sempre, falando com o coração. E naquele silêncio, no meio da noite, eu senti de novo aquela paz, mais forte do que antes, como se estivesse me abraçando por dentro, como se alguém estivesse dizendo que eu podia continuar, que eu não precisava ter medo.
E quando eu abri os olhos, eu não vi nenhuma luz como da primeira vez. Mas eu sabia que aquilo estava ali, eu sentia. E naquele momento eu entendi que não precisava mais ver para acreditar, porque a mudança já estava dentro de mim. Então eu liguei o caminhão de novo, segurei firme o volante e segui viagem. Só que agora com uma certeza que eu nunca tive antes, a de que independente da estrada, da noite ou das dificuldades, eu nunca mais estaria sozinho, porque aquela fé que nasceu naquele dia ficou comigo para sempre. E hoje, depois de tanto tempo na estrada, eu olho para trás e vejo que aquela noite não só mudou o meu caminho, mas mudou quem eu me tornei, porque eu continuo sendo caminhoneiro, continuo enfrentando chuva, cansaço, saudade de casa e dias difíceis, mas agora existe uma força dentro de mim que eu não sabia que tinha, uma fé que me sustenta, até nos momentos mais pesados. E teve um dia recente que provou isso de vez. Eu estava dirigindo em uma estrada complicada, visibilidade ruim, corpo cansado, tudo parecia contra. E mesmo assim, eu senti uma tranquilidade que não fazia sentido para a situação, como se eu estivesse sendo guiado, protegido. E ali eu entendi que aquilo não era mais só lembrança. Aquela madrugada era algo vivo dentro de mim, presente em cada viagem, em cada decisão, em cada momento difícil, e eu comecei a agradecer ali mesmo, dirigindo, por tudo que tinha acontecido comigo desde então, porque eu sei que se não fosse aquele encontro, talvez eu tivesse desistido, talvez eu tivesse me perdido de vez dentro de mim, e hoje eu sigo na estrada diferente, não só levando carga, mas levando comigo uma certeza que nada tira, a de que eu fui alcançado naquele momento e que essa presença nunca mais saiu do meu lado, e é isso que me faz continuar dia após dia, estrada após estrada. E se tem uma coisa que eu aprendi depois de tudo isso, é que a estrada muda a gente, mas nem sempre para pior, porque eu achei que estava me perdendo com o tempo, ficando mais frio, mais cansado, mais distante de tudo. Só que aquela noite me mostrou o contrário, que ainda dava para recomeçar mesmo sem sair do lugar, mesmo vivendo a mesma rotina. E desde então cada viagem virou mais do que só trabalho para mim. Virou um momento de reflexão, de silêncio, de conversa com Deus do meu jeito. E eu comecei a perceber coisas que antes eu ignorava. O nascer do sol depois de uma madrugada difícil, o vento entrando pela janela, até o som do motor que antes me irritava hoje parece me acompanhar. E teve um momento que me marcou muito. Eu cruzei por um outro caminhoneiro parado no acostamento, parecia cansado, preocupado, do jeito que eu era antes, e aquilo mexeu comigo, porque eu me vi nele. Então eu reduzi a velocidade, e por um instante pensei em parar. Mas a estrada não permitiu. Só que ali dentro eu fiz uma oração por ele, sem ele saber, pedindo para que ele encontrasse a mesma paz que eu encontrei. E naquele dia eu entendi que aquilo que aconteceu comigo não foi só para mim, porque a partir do momento que eu mudei, eu comecei a levar essa mudança adiante, mesmo que em silêncio. E hoje eu sigo assim, na estrada com os mesmos desafios, mas com um coração diferente, mais firme, mais em paz. Porque eu sei que aquela noite não foi o fim de uma fase difícil, foi o começo de uma nova vida dentro de mim.